aqui a gente está gravando. Olha, o Lorenzo Nakamura permitiu. Boa noite, Lorenzo. Chegou? Certinho. Galera, só para o pessoal que não estava na última aula, a gente divide geografia em duas frentes. A frente humana e a frente física. A frente que eu trabalho é a frente física, da geografia física. Nosso plano de ensino com que a gente vai trabalhar cartografia, depois tectonismo e mecanismo. Eu implicito a questão dos horários em cartografia, tá certo? Então, depois tectonismo, relevo, clima e vegetação, que vai tomar boa parte do nosso curso, e aí depois a gente aplica tudo isso aqui que vimos em especificidades regionais, os nossos domínios, beleza? Eu estou com a tela aberta aqui do PowerPoint, então não estou olhando se vocês respondem, se vocês puderem, quiserem usar o microfone, fica mais fácil para a gente se comunicar, beleza? Gente. Pessoal, vocês estão ouvindo? Sim, professor, pode continuar. Tá, beleza. Eu vou perguntando, não estou acostumado a não ter o retorno, né? Mas parece que está com algum problema ou algo do tipo. Toda hora ficando que minimizar, porque tem novas solicitações para entrar na sala. A definição de cartografia, gente, não se tenham definições, a gente precisa entender a lógica, saber o que é. Vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que olhar, bater o olho no mapa, que você vai ter que identificar é onde está a direção. Esse mapa vai ter que direcionar, certo? Aquele termo, nos dar um norte, o que é? Nos orientar. Então, a primeira coisa é a orientação cartográfica. As quatro básicas são as coordenadas. O que vem a ser as coordenadas? Norte, sul, leste, oeste. Meu mouse aparece para vocês ou não? Sim. Sim? Beleza, melhor. E nós temos também as coordenadas colaterais, as cardeais, que são as quatro principais, e as colaterais. Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste, certo? É normal quando você não está tão não usa tanto, como se diz, não está tão acostumado, a confundir um pouco. Eu, quando estava na escola, eu lembro de confundir leste com oeste, quando eu era menor, assim. Então, eu sempre lembro a maioria aqui, a gente cresce vendo desenho de influência norte-americana, né? Então, tem o mapa dos Estados Unidos em mente. Ele, mais ou menos um grande retângulo, né? Então é só lembrar que o oeste, né, é o velho oeste, sempre na esquerda, né? Certo? O velho oeste, vamos lembrar. Só uma dica. E aqui, quando a gente quiser lembrar das coordenadas colaterais, vamos pensar no mapa do Brasil, onde está o Nordeste, onde está o Sudeste, e é o Sudoeste e o Noroeste, fica por lógica, certo? Rosa dos Ventos a qual atribui a nossa direção. E aí, batendo o olho no mapa, você precisa apenas de uma delas para conseguir situar as demais, certo? Então, todo mapa ele tem que estar indicando, ele tem que ter uma coordenada. Vamos lá. Aqui, ó, o norte do nosso mapa. Está para cima, certo? É lógico que esse mapa ele é conhecido, então, beleza. Outro detalhe aqui, ó, escala. Já vamos falar da escala.
Pessoal, esse é um exemplo que eu gosto de dar. Eu fiz o mapa do Brasil de cabeça para baixo. Por quê? Ele continua sendo o mesmo mapa. O que a gente precisa só da nossa direção, o norte aqui, certo? Galera, vocês estão acompanhando? É que eu não consigo ver. O áudio tá ruim? Tá para todo mundo? Tá ruim? Não, tá bom. O áudio tá de boa. É que eu não consigo ver o que vocês estão digitando enquanto eu tô na tela full screen ali. Em tela cheia. Se vocês puderem ir falando, realmente vai ajudar, beleza? Beleza. Vamos lá. Aqui, um exemplo, eu vou pegar de uma maneira bem precária, mas vou fazer ele no Paint para vocês conseguirem absorver melhor. Só um instante. Do Paint de novo. O computador está tão bom que o Paint demora para abrir. Vamos lá, então vamos ler o enunciado aqui. Um barco navegou 10 milhas para o oeste, depois 5 milhas para sul, depois 13 milhas para leste e, finalmente, 9 milhas para o norte. Importa quantas milhas? Não. Por que eu trouxe esse exercício? Porque esse exercício, aqui ele está mais aplicado à geografia, só que muitas vezes ele poderia estar numa matemática, te jogando uma semelhança de triângulo ou qualquer coisa do tipo. E se você não souber as coordenadas cardeais, né, norte, leste, oeste, sul, você pode perder uma questão muito fácil apenas por um conceitozinho muito básico, tá certo? Então vamos só resolver ela rapidinho. Vou compartilhar a tela aqui. Alguém pode ler no enunciado para mim, por gentileza? Nós vamos partir do... Não tá aparecendo. Ai, eu tirei, né? Cabeçudo. Eu vou lendo aqui, então. 10 milhas para oeste, certo? Então ele veio 10... Opa. 10 milhas para oeste, faz de conta que é uma reta, tá? Eu sei que não ficou. Depois, 5 milhas para sul. Então vamos lá. Veio 5 milhas para o sul. Depois, 13 milhas para leste. Depois, então, 13 milhas para leste. Ah, por que eu passei aqui? Tenha em mente que a gente saiu desse ponto, andou 10 para cá. Então, lógico, vai estar 3 milhas à direita desse ponto, certo? Estão acompanhando? E, finalmente, 9 milhas para o norte. Então, vamos lá. Se a gente decide 3, agora sobe 9. Vamos lá. Agora é a matemática simples. Ele pergunta onde o barco parou relativamente ao ponto de partida, ou seja, em relação de onde saímos. Então, qual que é a distância de onde saímos até aqui? Ele quer saber isso. Olha aqui esse triângulo famoso, né? Na matemática. Opa. A gente está apanhando aqui também a ferramenta que eu estou usando, é precária, né? Certo? A gente sabe que andou 10 aqui, desceu 3 aqui, depois andou 13 aqui. Ou seja, se andou 10 aqui e 13 aqui, aqui vale quanto? Vamos lá, alguém me responde. Deixa eu ver aqui no chat. 3. Isso. E a altura ali do nosso triângulo? 4. 4, exatamente. Porque tínhamos descido 3, depois... Ah, não, não é 4 não, perdão. Subimos 9, né? Eu só consegui. É isso que o enunciado diz. Ah, descemos 13. Tá desproporcional aqui, tá? Isso seria 13 e 9. Então, calma aí. Galera, me perdoem. Vou refazer esse desenho que eu tinha falado 3. Então, 10. Beleza?
depois 13, depois, quanto mesmo? 13? Ai, caramba, 13 era para... É 5 para baixo, perdão, o Léo estava certo. Tá, perdão. Saímos daqui, 10, depois 5, depois 13, depois 9. Então tá certo, 3 e 4. Perdoe aqui, eu troquei as bolas. A gente sabe que aqui vale 3, aqui vale 4. Você pode fazer, tirar os quadrados, né? Ou então o famoso triângulo 3, 4, 5. Todo mundo aqui conhece ou não o triângulo 3, 4, 5 da matemática? Eu sei que Eu isso conheço. não é aula de matemática, mas é bom se Não conheço. familiarizar com os triângulos. O triângulo, ele sempre mantém a proporção. Então, se você tem um lado 3, um lado 4, o outro é o 5. Aí, sua hipotenusa é 5. Você consegue provar tirando as raízes, né? Elevando ao quadrado, perdão. A hipotenusa. Mas isso eu vou deixar para o pessoal da matemática, que não vou aprofundar. Só nesse exemplo aqui, o que eu queria dizer. Vou pôr um texto para ficar mais bonitinho. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, esse lado ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, certo? 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9, 25. Esse lado ao quadrado é igual a 25. Se você passar a raiz de 25 é 5. Tá certo? Depois vocês podem pedir para o professor de matemática de vocês falar um pouquinho sobre o triângulo 3, 4, 5. Durante as aulas em trigonometria, vocês vão ver ele. Ele vai aparecer muito exercício, principalmente no Enem, assim. Beleza? A parte da matemática eu joguei um pouco, mas quanto à parte da norte, sul, leste, oeste, vocês entenderam o quão importante é ter o conhecimento desse conceito? Porque esse foi um básico do básico de um exercício, certo? Vamos voltar então aqui para os slides. Gente, coordenadas geográficas. Eu quero falar o que vem a ser latitude e longitude. Eu pus a definição aí, bem tranquilo, tal. Beleza, mas o que eu quero que vocês lembrem. Deixa eu passar aqui. Latitude são essas linhas paralelas aqui na horizontal. Certo, gente? São os paralelos, perdão. Latitude é a distância entre essas linhas paralelas, tá vendo? Dessa linha aqui para essa aqui, dessa aqui para essa aqui. Falou em latitude, o que eu quero que vocês lembrem? Vamos lá, alguém sabe? Falou em latitude. Um dos vídeos que eu passei, ele falava altura, bem... Perdão? Altura e profundidade. Não. É normal isso, você tentar falar, tá mais alta, mais baixo, você se enganar, porque profundidade e altitude são coisas diferentes, né? Tem a ver com a relação ao nível do mar. A gente está aumentando os pontos, a distância dele em relação ao Trópico de Capricórnio? Você pode pegar qualquer linha de referência. Geralmente a gente toma o Equador, que é a nossa latitude 0, né? Já falo mais sobre o Equador. Aqui. Tá trocado aqui no slide, viu, galera? Vocês me perdoem, tá trocado aqui. Esse slide. Tá certo? Me perdoe aqui. Não. Não, tá certo. Aqui eu li Equador e aqui eu li Greenwich, mas tá certo, perdão.
A latitude, quando você varia ela, eu quero que vocês tenham em mente que você está variando a sua zona climática. Então vamos lá o exemplo aqui, que vamos pegar a linha do Equador, que é a latitude zero, certo? Quanto mais você se afasta, mais você está aumentando a latitude, certo? Quanto mais você aumenta a latitude, você está indo para regiões mais frias do globo. Então você está variando a sua zona climática. Eu quero que eu lembre, falou em latitude, falou de zona climática, tá? E longitude, o que vem a ser a longitude? É a variação entre a distância, entre a distância do meridiano de Greenwich, que é o marco zero, localiza aqui. Falou de longitude agora. O que eu quero que vocês lembrem? Falou de longitude, tem que lembrar de fuso horário. Isso, boa. O fuso horário sempre existiu? Não. Não, exatamente. Ele é uma convenção. Foi uma convenção realizada para facilitar acordos econômicos, certo? Então, só um instante. Então, como que foi estabelecido em Londres? Foi feito o marco zero, por isso o meridiano de Greenwich me passa aqui. E à direita, você soma horas e à esquerda você subtrai. Mas por que isso? Alguém sabe dizer? É pela direção que a Terra gira. Exatamente. É devido ao movimento de rotação da Terra, certo? Certinho, pessoal? Deixa eu ver se vocês estão escrevendo. Tempo limite. Tá certo. Eu não estou acompanhando aqui muito o que vocês estão escrevendo, porque eu estou no PowerPoint. Meridianos e paralelos, eles são linhas paralelas entre si, os paralelos, certo? Já os meridianos, eles têm pontos coincidentes, certo? Eles convergem para o mesmo ponto. Vocês conseguem visualizar? Os paralelos não, eles não convergem no mesmo ponto. Então, aqui, ó, meridianos, eles convergem, todos saem do mesmo ponto. Opa. Todos saem do mesmo ponto. Já os paralelos não, mas eles são paralelos entre si, certo? Então, ó, de novo, falou de latitude, zonas climáticas, lembrar do clima. Longitude, fuso. Uma pergunta, pessoal, estou sendo muito repetitivo em relação ao conteúdo que eu passei do vídeo para vocês. Vocês já querem que eu pule para exercício? Ou posso continuar dessa maneira? Dessa maneira. Assim? O resto do pessoal? Continua assim. Continua assim? Tá, eu estou indo meio rápido, porque eu já passei o vídeo para vocês terem pré-conhecimento. Quero mais reforçar e bater os pontos mais importantes, certo? E a gente aplicar isso, né? Que é importante a gente ter em mente. Por que que a linha do Equador ela é mais quente, pessoal? Por que na linha do Equador ela é mais quente? Alguém sabe me dizer? Por causa da ondulação da Terra. Exatamente. A incidência solar ela é diferente. A incidência de radiação solar ela é diferente. Quem que falou? Oi? Alisson. Então, foi o que o Alisson falou. A iluminação? Exato. Ó, nessa foto nós podemos ver. Mas o que tem a ver? É mais forte aqui? É mais fraco aqui? A luz é diferente? São Bem, áreas de baixa pressão? São áreas de baixa pressão? São áreas de baixa pressão devido à incidência de luz solar, certo? Mas não é o único fator que influencia. Porque quando eu digo mais do fator climático, é diretamente relacionado com a incidência solar,
E o que a pergunta é, essa luz que chega diferente nos diferentes pontos? Não, a luz é a mesma. O que vai mudar é o ângulo com que ela incide, certo? Porque a Terra, ela está angulada em relação aos raios que a iluminam. Então, na linha do Equador, na região da linha do Equador, esse ângulo incide com uma menor angulação, ele incide de uma forma mais perpendicular à Terra. Ou seja, na mesma área, a Terra consegue absorver mais luz solar do que nos polos. Certo? Por isso que ela se aquece mais. E aí, ela estando mais aquecida, ela vai liberar mais calor, isso vai influenciar na pressão. Mas, beleza. Então, esse era só um conceito que a gente vai ver em clima de novo. Depois, lá eu vou explicar mais detalhado. Aqui era só para vocês entenderem por que varia a latitude, varia a zona climática. Passei bem por cima aqui, mas só para não falar assim porque sim, certo? Escalas agora. Vixe, quem já teve problemas aqui com escalas? Pensar em maior, menor, eu não entendo isso, pequeno, grande. Uma escala pequena quer dizer que é maior, que é menor. Alguém tem alguma dificuldade com isso? Porque é normal. É assim, é bem peguinha quando você não domina o conceito. Eu tenho dificuldade. Vamos lá. Eu passei as videoaulas com vocês, mas às vezes eu acho que acabam confundindo um pouco por colocar muito pelo em ovo, vamos dizer. Vou ser bem direto, sim, ensinar de uma maneira bem simples. Porque quando você fala escala, quer dizer a proporção. Então, falou em escala, lembra de proporção. Fica falando se é maior ou menor em relação a duas coisas, tem seu parâmetro, certo? Vamos lá. Temos dois tipos de escala. A escala numérica e a escala gráfica. Na nossa escala numérica, vai ter um número em relação a outro. Como a gente vai ler isso? Primeiro, então vai 1 no mapa equivale a 500 mil na realidade, beleza? Por que eu não falei centímetros aqui, está escrito centímetros? Porque se tivesse 1 quilômetro, iria equivaler a 500 mil quilômetros na realidade. Então a escala, a unidade, ela é indiferente, porque ela se cancela. Isso aqui é o sinal de uma fração. Então, na verdade, é 1 dividido por 500 mil. Como eu quero que vocês leiam isso? Dessa forma aqui. No mapa equivale à realidade, certo? Então, sempre lembre, a esquerda é no mapa e a direita na realidade. Ou seja, ele foi reduzido. Por que reduzido? Vamos interpretar isso. Se a cada 1 centímetro no meu mapa equivale a 500 mil na realidade, então ele está muito menor do que na verdade. Então, é lógico que ele foi reduzido, tá certo? Já vai ficar claro e vai talvez surgir dúvida quando a gente trabalhar com o exercício. Então, segura aí. Já na nossa escala gráfica, a ideia que quer passar é a mesma, a forma que é diferente. Ele vai nos dar algum gráfico, como este, para nós lermos. Nós teremos que utilizar alguma ferramenta, como uma régua, né, no caso, para medirmos. Então, se colocarmos a régua aqui e obtermos 1 centímetro, quer dizer que a cada 1 centímetro temos 5 quilômetros na realidade. E se aqui mede 1 e aqui mais 1, então a cada 2 centímetros temos 10 quilômetros na realidade. Isso é a escala gráfica. Ela pode, às vezes, ser até mais simples de se ler num gráfico, porém, em texto ela não vai aparecer. Então, vamos nos habituar mais a ler a escala numérica, beleza? Então, escala normal, escala reduzida, ampliada. Vamos lá, agora aqui está o pulo do gato. Ó. Escala normal, 1 para 1. Por que normal? Porque ela não amplia nem reduz nada. Porque 1 centímetro na realidade
1 quilômetro na realidade, ou seja, equivale a 1 centímetro, perdão, 1 quilômetro no mapa, 1 centímetro no mapa, equivale a 1 quilômetro na realidade, 1 centímetro na realidade, certo? Já na escala reduzida, vamos ler aqui, ó. 1 centímetro no mapa equivale a 200 mil centímetros na realidade. Então, 1 no mapa equivale a muito mais no mundo real. Já na escala ampliada, o que quer dizer isso? 200 mil centímetros no mapa equivalem a 1 centímetro na realidade. Aí você para e pensa, mas como assim? Eu vou ter um mapa gigante para representar uma área menor? Bom, a gente pode usar escalas ampliadas em outras situações. Por exemplo, um microscópio. Nós estamos ampliando, certo? Então, a escala que você vai ter essa imagem vai ser ampliada. Beleza? Bala chita. Nossa, como que a gente vai dar bala chita para quem acerta essa dúvida? Ele escreveu bala chita. Costumo dar bala chita para quem... Vou ter que mandar por correio. Então, vamos fazer assim. Vou pensar em alguma forma de desafio. E aí, não vou mandar alguém entregar uma balachita, porque senão eu vou pagar 2 sacos de balachita no frete e 10 centavos na balachita. Mas vamos até aqui quando voltarem, sairmos do EAD, voltar ao presencial. Ou então, até chegar ao vestibular, né, que eu não sei quando vamos voltar. A gente faz valendo um saco de balachita dessa vez. Só que aí é pro vencedor do desafio. Beleza? Saldo de bala também é uma ideia, saldo de bala. Mas aí é muito complicado o controle. Mas a gente vê isso aí da balachita. Vamos usar o microfone, pessoal, senão tem que ficar minimizando. Deixa eu ver. Deposita 2 contos. Tá bom, tá fácil. Um minutinho. Pessoal, quanto à questão das escalas, pelo que eu falei por enquanto, deu para entender? Eu não entendi ainda muito bem a parte da escala reduzida. Certo. 1 centímetro no mapa equivale a 200 mil centímetros na realidade ou vai valer em quilômetro? Vamos lá. Deixa eu abrir o Paint aqui para mostrar números. Acho que fica mais fácil. Se eu tenho 1 centímetro na realidade, se eu tenho uma escala que é o seguinte, que diz que é 1 para... Como está ali? Nossa, tá feio aqui. Depois, tem até como pôr o touch aqui, mas depois tem que ativar. Está 1 para 200. O que significa esse número? É a mesma coisa que falar 1 dividido por 200 mil. Certo? Ele está falando que 1 centímetro na realidade, no mapa, perdão, equivale a 200 mil centímetros na realidade. Por isso que está reduzido, porque você reduziu sua realidade. Certo? Consegue enxergar isso ou não? Não. Tá, eu vou dar outro exemplo aqui. Só voltar para... Vou direto no exercício, eu acho que fica mais fácil da gente entender, pode ser? Pode. Em um mapa, uma pequena cidade destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 quilômetros. Beleza, então anota aí, ó, 15 quilômetros é a extensão da rodovia, que está representada lá no mapa.
No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que sua escala cartográfica é de... Então, ele nos deu duas informações, que a rodovia, na vida real, ela tem um comprimento de 15 quilômetros. E no mapa, quando você mede ela no mapa, ela vale 10 centímetros. A pergunta é qual que é o tamanho da escala? A letra C? Só um instante que eu já resolvo com vocês. Então vamos lá. Ele falou que a minha distância no mapa vale quanto? 10 centímetros? Centímetros, certo? E a nossa distância, na realidade, é de 15 quilômetros, é isso? É isso. Gente, atenção. Sempre temos que ter as mesmas unidades. Aqui eu acho que é a dúvida que você tinha perguntado. Por que é centímetro e centímetro? Não... Era isso? Alguém tinha perguntado para mim? Não tá dando pra ver sua tela direito, tá tudo branco. Ah, é? É. Pra mim já Pra carregou. mim. Pra mim tá normal. Pra mim também já carregou. Vamos esperar mais um minutinho aqui, então? Vamos ver se... Beleza, agora foi. Foi que foi? Beleza. Galera, a gente sempre está trabalhando na mesma unidade. Então, ó, aqui está uma unidade diferente. Por exemplo, se a gente obter uma informação assim, ó, a escala é 1/500. O que quer dizer isso? É 1/500, sempre vai ser unidade. 1 centímetro para 500 centímetros, ou então 1 quilômetro para 500 quilômetros. A unidade sempre vai ser a mesma. Por quê? Porque ela se cancela, na verdade. Então, quando a gente for fazer uma escala, nós temos que transformar sempre para a mesma unidade, beleza? Vamos lá, então, vamos transformar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no meu slide a questão de transformação. Quem teve aula comigo ano passado, vai lembrar agora, que sempre na primeira aula que eu falo isso, então eu vou repetir. A questão de transformação de unidade. Numa das videoaulas que eu passei para vocês, ele até comenta, eu falo de uma maneira aqui para todo mundo conseguir gravar. Então vamos lá. Deixa eu pegar uma imagem aqui que fica mais fácil. O bom de estar com EAD é que nós conseguimos ser bem versátil em relação ao material aqui, né? Acessar qualquer coisa na hora. Aí, estão vendo minha tela aqui? Alô? Sim. Sim? Beleza? Gente, vou dar o exemplo ali para nossa situação do exercício. Então tá. Está com 10 centímetros. Opa, aqui não aparece, né, para vocês pelo mundo. Tá, então cadê? Estamos com 10 centímetros.
Queremos transformar para quilômetros. Ou então, transformar 15 quilômetros para centímetros. Eu, particularmente, acho mais fácil ficar com um número com mais zeros à direita do que mais zeros à esquerda. Mas vamos lá, onde eu quero chegar. Se eu tenho que transformar de quilômetro para centímetro, eu vou o quê? Adicionar zero, multiplicar por 10. Quem já tem mais afinidade com a matemática, questão de potência, né? Mas beleza, o que é que a gente acaba se confundindo enquanto não utiliza muito isso, a questão de transformação? Ah, depois de quilômetro é o que mesmo? Quilômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, eu nunca lembro o que é o que. Então vamos lá. Tem uma frase que é fácil para todo mundo decorar. Eu lembro que aprendi isso, acho que estava, não lembro qual série, porque depois nunca mais esqueci. Então é facinho. Você aí na sua casa repete aí para memorizar. É só você desenhar. São 6 no total e metros no meio, certo? Então vamos lá. A frase é o seguinte: cagada. Me deram 100 mil. Pronto. Não tem como errar, beleza? Então é cagada. Me deram 100 mil. Beleza, pessoal? Beleza. Conseguiram? Beleza? Então, sempre que vocês forem transformar a unidade, escrevam na... Eu sempre, quando prestava vestibular, já escrevia ali no cabeçalho da folha e usava esse mesmo esboço para transformar de todos os exercícios. Se você deixa ali, cagada, me deram 100 mil. Ah, e como que eu uso isso? Estão vendo a tela aqui? Sim, sim. 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 Se eu tiver 10 metros, por exemplo, e eu quiser transformar para centímetros, andou para a direita, você põe 0 à direita. Então, 10, 100, 1000. Tá vendo? Então, você vai ficar com 1000 centímetros. Ah, se eu quiser transformar metros para quilômetros, é só pôr 0 à esquerda. Então, se eu tenho... É só andar com a vírgula, na verdade, né? Para a esquerda. Onde que vai estar a vírgula se eu tenho 10? Depois do 0 do 10, né? Então, decâmetro, quanto que eu vou ter? 1. Depois, 0,1. Depois, 0,01. Conseguem? Ficou claro isso? Alguma dúvida quanto a isso? O problema de eu estar sem lousa. Pessoal, tranquilo? Tá tranquilo. De Tranquilo. boa. Isso vai usar bastante aí no cursinho, né? Beleza. Então vamos transformar. 10 centímetros, vamos deixar em centímetros. E o quilômetro a gente vai transformar para centímetro. Quanto vai ficar aqui? Vamos lá. 15 mil quilômetros, quer dizer, 15 quilômetros vão dar quantos centímetros? 150 hectômetros, 1.500 decâmetros, 15 mil metros, 150 mil decímetros, 1.150.000 centímetros, é isso? Não, 1.500.000 centímetros, é isso, pessoal? Confere? Sim. Vocês vão pôr no zero aí, que eu falei de cabeça fica mais difícil, mas quando você põe vai pôr no zerozinho ali, fica bem tranquilo, certo? Ó, quilômetro, aí decâmetro, hectômetro, não, hectômetro, decâmetro, metros, decímetros, centímetros. Beleza? Ah, vocês não estão vendo a tela do Paint, né? Que tela vocês estão vendo?
Pessoal? Pessoal? Oi? Qual tela vocês estavam vendo? A da transformação? Eu esqueci de mudar aqui para o Eu Paint. tava vendo a tá sua e da transformação. É que tem que acostumar com isso aí. Tá certo. Então você vai ficar com 10 centímetros sobre 1.500.000 centímetros. Corto 0, vai ficar 1 sobre 150 mil, certo? Aí é representado assim, né? Escala. Desculpa aqui a letra, mas é porque tem que ativar o touch depois aqui do Note. Vamos lá, tem essa opção no nosso exercício. Vou mudar lá aquela coisa. Aqui, certinho, pessoal? Então vamos interpretar o que a gente acabou de fazer. 1 centímetro no mapa está equivalendo a 150 mil centímetros na realidade. Não é condizente? Porque se na realidade tinha 15 quilômetros e no mapa estava com 10 centímetros, tinha que ter uma redução, né? Por isso está menor no nosso número da esquerda que o da direita. Deu para entender? Deu. Deu. Vamos lá, outro exemplo. Deixa eu ver que horas são. Tranquilo. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é importante o estado, gente? Não. É igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre duas cidades, A e B, era 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está à escala de... Então, a mesma pergunta é para fazer a mesma coisa. Você vai fazer o quê? Aquela forma que eu quero que vocês leiam. Se 8 centímetros no mapa dá para 2.000 na realidade. Então, você escreve o 8, 2 pontos, 2.000, ou seja, 8 sobre 2.000. Mas, cuidado, você está com unidade diferente. Então, você tem que transformar, certo? Aqui, nesse caso, é mais fácil transformar, ao meu ver, 2.000 quilômetros para centímetros. Certinho? Aí você vai acabar dividindo o 8 por 2.000 vezes... 2.000 vezes 10 à quinta, né? Falando em potência mais rápido. Então, alguém está com uma calculadora aí para dividir 8 por 2.000 vezes 10 à quinta? Ou 200 milhões, né? Gente, quer que eu faça isso de novo ali no PowerPoint ou dá para entender só falando? O professor tentei fazer de cabeça, eu acho que é a letra C. Certo, você já fez aí. Eu falei, alguém tem uma calculadora aí, mas me perdoem, não façam isso. Eu fiz, deu a letra E. É 25 milhões. Acho que vai dar um número maior mesmo, né? É a letra C. Só que eu falei, alguém tem uma calculadora, mas é porque eu estou acostumado lá na engenharia, é tudo calculadora, depois que você começa a calculadora, você não consegue fazer 10 mais 10 de calculadora. Então, não peguem, não relem uma calculadora, esquece que eu falei agora da calculadora. Porque no vestibular vocês não vão estar com uma calculadora, então passam na mão, certo? E é uma grande estratégia, não adianta, você pode ser super bom de conta. Se você não treina, no vestibular você não vai ter um tempo bom. Então, uma das coisas mais importantes é vocês saberem usar a simplificação rápida na hora de dividir. Ó, você ia pôr 8 sobre 2.000.
já corta o 8 com o 2, simplifica 4 em cima, 1 embaixo, certo? E é por aí. O vestibular, não é só conhecimento, também prática, né? A questão do tempo conta muito, tá certo? Bom, escala, ficou claro? Ficou. Sim. Das videoaulas que eu passei, ele passa uma formulinha, fala, a distância real é igual à distância gráfica multiplicada pela escala. Eu não gosto disso. Por quê? Isso seria uma regra de 3 deduzida. Então, você tenta decorar uma fórmula a mais que, na verdade, nem precisa. É só interpretar o exercício, certo? Certinho, certinho? Certo. Beleza. Tipo de projeção, galera. Agora vamos lá. Já falamos aqui das nossas coordenadas, certo? A questão de escala. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a elaboração do mapa. Qual o tipo de projeção, como é realizado, por quê? Você pode simplesmente pegar o globo e falar, pronto, ele está representado? Não, você tem que ter uma técnica para fazer isso, certo? A gente planifica ele para conseguir pôr ele no papel, né? Na nossa tela. Uma visão 2D. E nós temos que projetar a imagem dele, já que ele é um objeto com 3 dimensões. Então, projetar nada mais é a projeção que vem assim, é uma sombra, né? Nossa sombra é uma projeção, na verdade. Então, vamos começar falando da projeção cilíndrica, porque a gente vai envoltar o nosso globo a um cilindro, certo? E aí, vamos projetar nesse cilindro o nosso globo. Já na cônica, vamos fazer a mesma técnica, só que voltando com um cone. E na plana, vamos tangenciar o nosso plano com o globo. Qual que é a diferença de um para outro? Observem, a área que vai estar tangenciando o nosso plano, ou seja, tocando aqui nosso plano, ó, observem, vai ser diferente da área que vai estar tocando aqui e a área que vai estar tocando aqui. Isso, lógico, vai depender onde nós alocarmos o nosso plano, certo? E onde eu vou alocar? Isso vai depender qual é o interesse do seu mapa, qual que é a finalidade dele. Tá certo? Alguma dúvida por enquanto? Não. Beleza. Aqui são alguns termos. Eu pus como definição, mas o que você tem que saber quanto a isso. O nome ele é meio autointuitivo. Então, projeção conforme, tenta manter a forma. Equivalente, que tenta equivaler, ou seja, tem que fazer equivalência entre os tamanhos. Anafilática é o modo que não seja tão acentuado. Perdão, afilática, o modo que não seja tão acentuado, certo? Tenta um equilíbrio. Agora vamos falar em específico da cilíndrica. Qual que é o grande destaque da projeção cilíndrica? Ela é utilizada para navegação? Bom, você já Através do Mercator. deu até um passo à frente já. Eu ia falar, a projeção mais famosa cilíndrica, mais usual, é o Mercator, né? Que é essa aqui mesmo que está à direita da ilustração. Por que você falou da navegação, por que ela foi da navegação? Sabe me dizer? Por causa do Mercator. Só como chama isso, meu Deus? Mercator. Ele tem duas projeções, Mercator e eu não sei falar um outro nome, Peters. E são projeções diferentes, ambas são cilíndricas. Mas o que eu quero enfatizar aqui, uma projeção cilíndrica, ela pode ser representada de maneiras diferentes, certo? Porque aí você falou do Mercator, que ele usava nas navegações. Eu já vou explicar o porquê disso.
Tá bom. Só falar um pouquinho mais das cilíndricas, então, antes. Então, lembrando que Mercator e Peters, ambas são projeções cilíndricas. A projeção cilíndrica, ela tem o paralelo e o meridiano perpendicular entre si. Ou seja, vamos lembrar o que é o paralelo e o que é o meridiano. Paralelo são essas linhas aqui, certo? E o meridiano são essas. Teoricamente, nossos meridianos, eles iriam se encontrar em um ponto em comum. Estão vendo aqui? Mas, quando fazemos nossas projeções, não. Ok? Por isso ele vai acabar distorcendo onde fica mais distante da área que tangencia. Ó, vamos lá. Ela falou aqui, Mercator é projeção cilíndrica e era mais utilizado na navegação. Tá certo? Tá certo. Mas por que era mais utilizado na navegação a técnica de Mercator? Por causa da forma que eles tinham que Exato, saber. porque quando você faz uma projeção, você acaba distorcendo alguma coisa em detrimento de outras. Ou seja, você prioriza algo, mas acaba perdendo em outra coisa em compensação. O Mercator priorizava o formato, certo? Todavia, ele perdia no tamanho. Já o Peters, que é uma projeção, que é um outro conceito, perde a forma, ele perde no formato, observem aqui. Todavia, ele conserva mais o tamanho. Como a gente pode notar isso? Olha o tamanho da Europa aqui dos Peters e o tamanho da África, que se aproxima muito mais da realidade. Já, no entanto, a gente perde a forma do continente, né? Então, uma em detrimento da outra. O Peters, ele faz isso, quando falar em Peters, vocês têm que lembrar que ele ressalta o mundo subdesenvolvido, o terceiro mundo. Já o Mercator, falar em Mercator, lembrar das navegações. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui. Beleza. Não, né? Beleza, vamos para a próxima. Cadê? Projeções cônicas. Qual que é o intuito? Qual que é a diferença de fazer uma projeção cônica? Você pega áreas com latitudes um pouco mais elevadas, porém não tão próximas do polo. Observem aqui. Certo? Olha só, estou pegando toda a Rússia, China aqui, norte da África, América Central, os Estados Unidos, Canadá, o México embaixo, né? Aí a pergunta é, já viram uma projeção cônica incluindo o Brasil? Nunca vi, não. Eu também, né? Nunca cheguei a ver. Pode existir? Claro, você pode fazer a projeção da maneira que quiser. Mas por que não é tão conveniente numa escala global você fazer uma projeção cônica com foco no Brasil? Porque quando você está... As áreas que você tangencia, vamos pegar essa imagem de exemplo, é onde você foca a sua menor distorção. Vou voltar um pouquinho aqui. Na cilíndrica, se eu posicionar como está aqui, a minha menor distorção vai ser nas áreas próximas ao Equador, certo? Onde vai ser mais fiel à realidade. Quanto mais distante, mais infiel à realidade. Olha só, aqui a Groenlândia, gente. A Groenlândia, na realidade, o tamanho dela é muito menor, certo? Aqui a gente já consegue tangenciar uma área maior nessa projeção. Essa é a vantagem. Deixa eu completar então. Por que aqui no Brasil, se nós fizermos uma projeção dessa, com o hemisfério sul não seria tão interessante? Porque a maior parte ali, se nós fizermos uma projeção cônica, vai ser oceano. Então a gente vai estar priorizando a não distorcer o oceano. Beleza? E agora, por fim, Professor, uma dúvida aí. Na projeção cônica, você poderia citar alguma bandeira de alguma instituição mundial que utiliza projeção cônica e por quê? Não sei dizer nenhuma, mas já estou googleando. A ONU, não é não? Então, a bandeira da ONU, né?
A ONU? Não. Só um instante. Bandeira da ONU, porque ela divide os Estados Unidos, com ênfase na época ela utilizava também a antiga União Soviética, né? Por conta do mundo bipolar. Não lembro se teve alguma questão que já caiu no vestibular, não me recordo na Aqui, época ó, que eu já adiantei, prestei. eu não falei, desculpa, da Perdão, não é plano da ONU tal. não. Então, eu já pus ela na aula. Essa é o melhor exemplo que eu dou de plano azimutal, certo? Porque a questão da projeção da ONU, ela tenta neutralizar o território. Lógico que a gente sabe que isso é uma tendência que não ocorre na realidade, porque eles fazem a projeção centralizada no Polo Norte, onde teoricamente é um território neutro, mas os países que margeiam essa projeção são os países ricos, os países de primeiro mundo. Então você pode ver ali os Estados Unidos, Canadá, a Rússia, os países da Europa, certo? Então ele acaba excluindo a maioria dos países de áreas subdesenvolvidas, certo? Você perguntou se tem alguma projeção cônica. Quem fala? Desculpe seu nome. Uhum. Quem fala é Pedro Luders, falando aqui. Ah, é o Pedro. Eu vi que a voz era semelhante. Estou pesquisando aqui, porque eu não sei dizer se tem alguma. Assistindo sua aula, alguma muito boa bandeira. aula, viu? Tá gostando? Tá meio diferente, né? Estamos adaptando agora. Ô, pessoal, já se apresenta aí, ô Pedrão. Nem eu sei. E olha que eu sou formado. Eu sou professor da área de Geografia Humana, estou acompanhando a aula aqui do Ciro. Para pegar mais ou menos como eu vou passar na aula de Geografia, vai ser no mesmo molde que o professor Ciro. E é isso. Desejo aí para vocês uma boa semana. Já vou me retirando, viu, professor Ciro? Assisti sua aula até agora, muito bacana, Imagina. bem explicado. E também qualquer dúvida pode tirar comigo também, que eu tenho um pouco de noção de geografia só. Beleza, um abraço para vocês, se cuidem. Fica aí, manda um salve aí, pessoal. Não vão me dar um oizinho ali para ele. Fala, ô Pedrão. Salve, Pedro. O Japa. Salve, Pedro. Valeu, abraço. Japa Crazy das antigas, agora não é mais Japa Crazy, né? Sossegou. O cara era louco. Cara da geografia louco mesmo. Gente, minha internet tá bem demorada aqui a carregar. Depois eu pesquiso ver se tem algum país que usa projeção cônica como na bandeira, mas não tem. Tá. Projeção cônica, vocês puderam ter essa noção que ela está priorizando tangenciar uma área maior, todavia você perde muito no formato, na forma, tá certo? E a projeção plana e azimutal, ela é muito boa em representar um ponto específico sem deformar ele, todavia, entretanto, porém, nós ficamos muito limitados a esse ponto. As demais áreas onde não tangencia esse ponto vão ser muito distorcidas, tá ok? Aí, como a gente já adiantou aqui a dúvida do Pedro, acho que ele tá até me treinando aí para dar um pulo do gato em mim, né? A bandeira da ONU, galera. A bandeira da ONU, ela é o principal exemplo aí que vocês podem... Vestibular chove de questão em cima dessa bandeira da ONU. Então vamos ficar de olho aberto nesse porém que eu comentei. Teoricamente ela foi criada para ser neutra, mas na realidade ela não é. Gente, por enquanto, alguma questão, alguma pergunta? Não. Não, então vamos resolver um exercício ali, outro rapidinho. Fuso horário a gente deixa para a próxima aula. Aqui eu vou pedir para vocês já verem o vídeo de fuso horário. E também, próxima aula, a gente já começa a trabalhar geologia e geomorfologia, que fuso horário é rapidinho. Então, eu vou passar para vocês também o vídeo de geologia e geomorfologia.
A lista de exercícios de geologia, geomorfologia, eu vou criar ainda, mas não se preocupem, vamos fazer algo bem tranquilo. E a semana seguinte é o JAPA, da Geografia Humana. Então entra na seguinte, beleza? Então hoje vamos ficar aqui só com a nossa cartografia, não vai dar para entrar em fuso, tranquilo? Beleza, galera? Tranquilo. Hoje tá todo mundo mais quieto aí e tal, né? Não. Tem a matéria, né? Vamos lá. Segundona braba. Segundona. Pô, limpei a casa hoje. Tive aula de manhã, depois limpei a casa. Foi brabo. Abaixo reproduzido no mapa mundial. Plotei aqui para vocês, né? Vamos lá. Compartilhado aqui. Abaixo é reproduzido um mapa mundi na projeção de Mercator. É possível afirmar que, nesta projeção, vamos lá, os meridianos e paralelos não se cruzam, formando o ângulo de 90 graus. Opa! Bom, é Mercator. Mercator é qual tipo de projeção, galera? Cilíndrica. Da navegação lá. Isso, e é uma projeção cilíndrica, né? É um exemplo de projeção cilíndrica. E nas projeções cilíndricas, os nossos paralelos e meridianos, eles se cruzam. Então aqui já está errado. B. Os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos de 90 graus. Correto, por enquanto. O que distorce mais a proporção terrestre próximos aos polos e menos proporções próximos ao Equador. Não, né? Ao contrário. Distorce menos próximo ao Equador e mais próximos ao polo. Não há distorção nas massas continentais e oceanos em nenhuma latitude. Ó, pessoal, isso eu sempre falo. Quando a gente encontrar palavras muito... Não há nenhuma, totalmente... Palavras muito... como vou dizer, muito fortes. Não há, não existe. Já sempre desconfio dessa alternativa. Porque você pode dizer, a menos, a mais. Agora, quando é muito na lata, pode desconfiar. Então, já está errado, porque há distorção sim. E aí os meridianos paralelos cruzam, formando um ângulo de 90 graus, o que possibilita a representação na Terra sem deformação. Eu acho que é a B que tá certa. Eu li alguma coisa errada? Distorce mais as porções terrestres próximas ao polo. Tá certo, então. Eu troquei as bolas aqui. E menos... Tá, eu tinha lido errado, perdão. E menos as porções próximas ao Equador. Tá, perfeito. Questão, essa alternativa. Todos entenderam aqui por que estão erradas e por que está correta essa alternativa? Quer que volte ali no slide para explicar? Tranquilo. Tranquilo? Hoje ninguém está falando nada. Vamos lá. Observe, segura, seguir e responda o que se pede. Beleza essa projeção? Qual o tipo de projeção utilizada? Assinale a alternativa que representa o fator que poderia ser melhor representado no mapa. A gente acabou de falar sobre isso, né, gente? Então já... Vamos... Pelo que eu falei, a questão das potências, né? Foi criado na época da Guerra Fria esse mapa aqui, vou comentar. Vamos lá. Na tirinha, Calvin e o tigre Haroldo usam um globo terrestre para orientar sua viagem da Califórnia, nos Estados Unidos, para o território de Yukon, no extremo norte do Canadá. Considerando as áreas de origem e destino de viagem pretendidas, note-se que o tigre comete um erro de interpretação no último quadrinho. Esse erro mostra que Haroldo não sabe que o globo terrestre é elaborado com base no seguinte elemento da linguagem cartográfica. Então vamos ler o quadrinho. Bom, vamos ver, tá difícil.
Bom, acho que nossa mala está pronta. Gibis, pistola de dragão. Gibis, pistola de dragão, cacete espacial. Vamos direto para o último quadrinho. Ok. Aqui está a Yukon, agora vamos procurar os Estados Unidos. Aqui está, olha como é perto. Será uma viagem curta? Então ele olha, vê a distância real e pensa que é perto. Mas aquela é a distância no mapa, né? Então ele tem um problema relacionado a quê? A escala. Beleza? Falei meio rápido aqui, quer que repita? Pessoal? Alô, alô? Tá de boa. Tá de boa? Chegamos no ponto que eu queria agora. A gente tem quanto tempo ainda, pessoal? Pessoal? 2 minutos. Ah, é? Vamos deixar então para a próxima aula. Eu comento na morfose, fuso horário e dou início à geomorfologia, certo? Geologia, geomorfologia. Certo. Só um instante. Pessoal, hoje foi para mim também uma novidade, porque eu nunca dei aula EAD, né? Então foi a primeira aula com conteúdo que eu passei. Não sei se ficou muito difícil, porque às vezes eu trocava de tela e esquecia de trocar aqui para vocês visualizarem. Então quando eu fizer, se vocês verem que eu estou falando de alguma coisa que não está aparecendo para vocês, me alertem. Eu vou parar de gravar aqui, então. Primeira aula de hoje, conteúdo foi encerrado. Cartografia, ficou faltando só anamorfose e a questão do fuso horário, certo? Então, Certo. gravação aqui.